Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast Papo Certo. Eu sou a Daniela Serve. E eu sou a Ana Luísa Zata. E esse é um espaço para a gente falar de tecnologia, inovação, internet, histórias e pessoas que fazem tudo isso acontecer. E para começar essa história, nada melhor de conversar com alguém que praticamente viu a Certo crescer, evoluir, avançar com a tecnologia, Michel. Isso mesmo, nosso convidado estreante está há mais de 20 anos na Certo e conhece muito bem todos esses bastidores. Michel Antunes, seja muito bem-vindo à nossa estreia do podcast. Obrigado. E para começar, quem é o Michel da Certo? O Michel da Certo, né? O Michel da Certo também é conhecido como Michel Antunes, né? Querendo ou não, há 20 anos aí a gente acaba assumindo o nome da empresa como nosso sobrenome, né? O pessoal pergunta assim, mas já tem a plaquinha de patrimônio? né? Já fizeram uma estátua? Então, já tem alguma coisa assim? Não temos ainda, né? Mas a gente vem aí ao longo do tempo aí construindo, ajudando a construir a história da empresa, né? Bem, o Michel é uma pessoa simples, né? É casado, gosta de ficar em casa com sua esposa, fazendo uso da internet, né? A gente trabalha com internet, chega em casa e acaba usando um pouquinho mais de internet. Sou formado bacharel em ciência da computação. Trabalhei alguns anos antes de começar com a parte de redes, internet, antes de começar na Certo, né? Da educação, né? E aí, como eu estava fazendo ciência da computação, estava achando que estava meio deslocado, e daí surgiu uma oportunidade, né? Eu sempre falo assim que eu estava nos lugares certos, nas horas certas, com as pessoas certas, né? Teve uma pessoa que comentou que estavam precisando de alguém para trabalhar na Certo, na área de suporte, e aí eu fiz uma entrevista já remota, né? Isso há alguns anos atrás, hoje é totalmente natural, né? E eu comecei a trabalhar no suporte da Certo Telecom. E aí estou há 20 anos aí respirando internet todo dia, né? Seja na empresa, seja no nosso dia a dia em casa, né? Fazendo a internet funcionar aqui na nossa região. Legal. Então, Michel, já que você é um cara simples, né? Vamos simplificar pra gente, por gentileza, o que são as 4 ondas de internet que já tivemos por aí. Sim. Bem, eu peguei, quando eu comecei na Certo, há mais de 20 anos, né? Uma onda do acesso discado, né? O dial-up, né, onde a gente tinha uma linha telefônica na nossa casa e quando você se conectava na internet, aquela linha ficava ocupada, você não podia receber mais ligação dos parentes, né? Há algum tempo atrás, ou você falava com os parentes distantes via carta, tinha que mandar aquela cartinha e esperar um bom tempo a carta chegar até na sua casa, ou você tinha que fazer uma ligação depois das 10 horas da noite, meia-noite, mais de semanas, que era mais barato para você falar com as pessoas que estavam em outras cidades, né? E aí nós tínhamos acesso à internet através do acesso discado, né? Onde você discava para o provedor, né? Discava para uma operadora, aquela operadora te conectava com a internet, né? Os mais antigos vão lembrar daquele barulhinho característico que você ouvia enquanto estava conectando, você ficava ali ansioso para ouvir o término daquele barulhinho, né? Que ele tinha um barulhinho, parecia um barulhinho de molas, né? Posso pedir como que faz o barulhinho? Por favor, mas era um bilhão, né? Então, quando terminava aquele barulhinho, pulava um pop-upzinho ali próximo do relógio do computador, informando que você estava conectado à internet, e aí se abria um mundo de possibilidades, né? Que hoje a gente olha um pouco atrás, a gente sabe que esse mundo assim era bem diferente, né? Para quem não sabe, né, o acesso discado, então, como eu falei, a linha ficava ocupada, e como o minuto da chamada telefônica ele tinha um custo, né, a gente não ficava na nossa casa o tempo todo conectado. Então, a Certo, por exemplo, tinha planos de acesso à internet discado por horas. Então, a pessoa contratava 30 horas no mês. E aí ela ia consumindo ao longo dos dias. As empresas faziam o quê? As empresas faziam todas as suas rotinas trabalhistas durante o dia e tinha um determinado horário que alguém se conectava à internet para fazer o envio das informações, baixar pedido, mandar pedido, ver correspondência, conectar um BBS e outras coisas que se faziam naquela época, né? Devido aos custos, né? E aquela questão de que o telefone era muito utilizado antigamente, né? Hoje já nem tanto, né? Mas as pessoas, como não era todo mundo que tinha acesso à internet, as pessoas faziam essas ligações, né? E a Certo foi criada lá em 1995, né? Quando teve a privatização do sistema Telebrás, né? Mudou todo o modelo de concessão, né? E abriu para que empresas pudessem estar explorando comercialmente. E aí a Certo foi uma das primeiras operadoras aqui da cidade, né? Estamos aí há mais de 30 anos aí com muito orgulho levando internet para as pessoas. Muitas outras operadoras vieram, muitas não permaneceram, né? Foram compradas por outras, etc. Mas nós
começamos lá no acesso a discado. Eu fui instalar acesso discado na casa dos clientes. Essa foi a primeira onda da internet que a gente chama, o Isso. acesso discado. O acesso E depois discado. disso? Depois nós tivemos com a DSL. Né? Então, a DSL já tinha uma vantagem muito grande que a linha telefônica não ficava ocupada. Né? Então, para os nossos... Uma grande evolução para a época. Para os nossos pais, né? Já não tinha mais aquela preocupação em vir aquela fatura, porque quando na época do discado tinha muita gente que usava a internet escondido. Né? Senão a gente tinha que esperar no sábado após as 2 horas da tarde ou durante a semana após a meia-noite, né? Então, às vezes, alguns pais se assustavam quando vinha a linha telefônica, né? Meu filho, o que você estava fazendo, né? Mas com o modelo DSL já não, né? Então, a linha ficava disponível para outras pessoas usar. E a gente tinha uma grande vantagem, que era a taxa de download e upload, que era maior, né? Então, nós já tínhamos uma banda larga, né? Uma internet de alta velocidade para os padrões da época, né? Então, a gente falava lá com internet de 64K, 128, e que para nós era uma grande revolução, né? E aí... a Certo fazia o quê? A Certo fazia a autenticação do serviço ADSL. Né? Então, quem queria ter ADSL na sua casa já tinha uma linha telefônica na época com uma operadora, né? A Brasil Telecom, por exemplo, e a pessoa contratava a linha ADSL. Né? Eles liberavam o sinal ADSL na tua casa e alguém tinha que instalar o modem para fazer a conversão do sinal digital que saía do computador para o sinal analógico da linha telefônica. Né? E a Certo vendia esse modem e nós, como técnicos, íamos na casa do cliente instalar. Né? Então, a gente fazia a instalação do modem, a configuração, o suporte, e, inclusive, naquela época, a gente tinha que dar a instrução para o cliente. Porque como a internet era uma coisa muito embrionária, era nova, não era todo mundo que tinha acesso, em muitos casos a gente tinha que... o cliente chegava assim, você terminava de instalar, como é que eu faço para falar com o meu parente? Aonde que eu vejo a notícia? Né? Além então, de tudo isso, tinha um tutorial ali ainda de como utilizar. Certa época, na época do discado, tinha meio que um cursinho de internet, tinha uma cartilha, né? O pessoal ia instalar para o acesso discado na casa do cliente e deixava uma cartilhazinha com os sites mais vistos, né? Onde que ele conseguia as informações, onde que ele podia ver notícias, né? Porque não tinha toda essa facilidade que nós temos hoje em dia de ter acesso à informação, de achar o conteúdo na palma da nossa mão, literalmente, e né? Em qualquer lugar hoje, né? Sim. Então, e até pelo perfil das pessoas, né? Porque se para nós, para algumas pessoas como nós, assim, ainda tem muita novidade, né? Eu não sou da geração que já nasceu conectada, né? Então, imagine isso há 20 anos atrás, né? Onde era uma geração que meu pai sempre falava que ele viu a TV ficar a cores. Para ele foi a maior mudança, né? Ele assistiu a Copa de 70 na TV a cores, né? Eu vivi a era da internet, né? Esse negócio crescer, ser criado, entrar nas nossas veias, né? Mas tem uma geração que não, né? Então, a gente tinha todo esse trabalho de levar para o cliente também as informações de como ele fazer o uso da internet. Porque não bastava ele ter o acesso à internet ali e não conseguir usar. Né? Às vezes o cliente ligava pedindo suporte, mas era por quê? Porque ele não sabia como fazer o uso, né? E a terceira onda, via rádio. Isso, né? Aí, como muitas pessoas não queriam ter linha telefônica, né? E o serviço de ADSL dependia de uma linha física, né? Você precisava ter o cabo da operadora chegando até a sua residência, né? Além disso, você precisava que a operadora tivesse portas disponíveis para o atendimento, né? Então, tinham limitações físicas, né? Limitações técnicas para que o serviço chegasse até o cliente. Então, nisso surgiu a internet via rádio. Né? Na verdade, ela esteve junto também até na época do discado, certo? Há muitos anos teve acesso via rádio em Cascavel e em Toledo, né? Então, mas a pessoa que está lá no interior, como que ela ia ter uma linha de telefônica, né? Então, era praticamente impossível, né? Não viabilizava financeiramente para as operadoras na época, né? Então, você chegava nessas pessoas como? Com acesso via rádio, né? Então, o acesso via rádio, o que era, né? Eram 2 rádios, um rádio do lado da operadora e um rádio do lado do cliente, uma anteninha virada, apontando uma para o lado da outra, e ali você trocava informações de forma ilimitada, com velocidades maiores, se comparadas com a DSL, né? Que as primeiras ADSLs tinham algumas limitações, e aí o rádio já veio quebrando essa barreira aí, né? E aí, dentro do próprio rádio, isso foi evoluindo, né? Um detalhe que parece banal, né? Mas ali nas primeiras gerações de ADSL, no rádio, a gente chegava na casa do cliente, no caso da ADSL, com um modem e só saía cabo de rede. Né? A pessoa tinha um computador na casa dela. Né? Celular com internet, celular com Wi-Fi, naquela época, não imaginava. Né? A gente sabia que tinha lá algum... Mas, assim,
parecia distante, né? Então as pessoas queriam ter uma internet o quê? Ligar um cabo no computador, que todo mundo ainda tinha aquele computador de mesa, né? Tem aquela... tubo, o mouse vindo com cabo, aquele Isso. CPU embaixo. Às vezes a gente até utilizava a capinha para guardar Com o computador. certeza. Eu lembro ia- disso. Tem aquele meme da Shakira, né? Tem, que isso saiu eu agora na época do lembro. Copa do Mundo, relembraram, né? Então você tinha aquela mesinha bonitinha pro computador. Tinha até as caixinhas de som, assim, Ca- né? Aquela caixinha de som que previa o futuro, né? Sim, Ah, quem isso eu vi. nunca, né? Né? Quem Ia tocar o nunca? telefone celular que você tinha, né? O telefone do Sandy Júnior, por exemplo, né? A caixinha de som já avisava que ia tocar, né? Então, naquela época, era meio que... Era meio não, né? Você ficava amarrado àquele local, né? Então, quem teve um computador naquela época sabe que tinha um cantinho na casa que era o cantinho do computador, né? Era onde você estudava, onde alguém queria mandar um e-mail para um familiar, chegava lá, né? Mas era aquele cantinho especial, né? Aquele cantinho que o pai ficava fiscalizando quando você tinha crianças menores, né? Para acompanhar o uso, etc, né? E, então, não tinha essa questão de Wi-Fi. Né? O cliente não pedia, o cliente nem sabia que tinha, né? Não tinha nem dispositivos para fazer o uso do Wi-Fi, né? E isso já foi um tempo depois ali, dentro do rádio mesmo, ou um pouco também na DCL, que começaram a vir alguns equipamentos com suporte ao Wi-Fi, né? E aí nós começamos a ter essa internet aí cada vez mais disponível, né? E agora a fibra, né? Explica pra nós como que a fibra funciona e como... Isso, né? O que é a fibra, por favor? Agora nós estamos nessa era aí da fibra óptica, né? A fibra óptica a gente sempre fala assim que é menor que um fio de cabelo, né? Consegue trafegar grandes quantidades de dados, não tem os limites de distância, né? Então, por exemplo, a gente falou de discado, né? Discado tinha uma capacidade bem pequena, né? Era 56 kbps quando bem conectava, né? Na DCL, nós tínhamos que ter uma rede metálica da operadora, né? Essas redes metálicas, com o tempo, elas foram envelhecendo, foi perdendo qualidade, dava um raio numa rede e acabava queimando o modem do cliente, né? Então, tinha uma série de fatores que prejudicavam, né? Degradavam a qualidade do sinal e você não conseguia ter uma qualidade no acesso à internet na sua casa. Ficava caindo a DSL, né? O pessoal falava assim, parou de piscar minha luzinha aqui da DSL, né? Ia ver, porque tava o sinal do par metálico, do cabo que era usado, estava degradado, né? E no rádio, também tinha situações. Por exemplo, no rádio você precisava, a antena do cliente precisava enxergar a nossa antena. Então, cresceu um prédio no meio. Já cortou o sinal ali. A Certo tinha várias torres. A gente ia lá e virava a antena para o outro lado, né? Cresceu um outro predinho, cresceu uma árvore, né? Ou deu um vento muito forte. Por mais que o pessoal fazia uma instalação com um padrão, né, para que isso não acontecesse, podia ter esse tipo de situação, né? Então, a fibra ótica é um meio que não sofre não sofre com as intempéries, né? Então, é imune à chuva, né? É claro, se acontecer algo na rede da Copel, né? Mas o cabo que está sendo utilizado ali, ele não sofre com essas ações do tempo, né? Se caiu uma árvore e rompeu o cabo, né? Isso aí São é eventos uma outra esporádicos. situação, né? Esporádica, né? Mas que veio com a tecnologia. Mas a limitação de velocidade, ela teoricamente, não existe, né? A limitação está nos equipamentos que existem atualmente para você usar, né? Então, eles têm as suas limitações físicas, né? Então, por isso que a gente tem algumas... não atingimos velocidades inimagináveis, né? Mas veio para ficar, né? É a tecnologia do futuro, né? Hoje a gente já vê empresas com fibras dentro da empresa, pessoas com fibras dentro da casa, os computadores, né? Os notebooks que já estão vindo com interfaces de rede, já com capacidades maiores, já para você suportar essas taxas de transferência que a fibra proporciona. Eu escuto muito lá na Certo que a Certo é fibra de ponta a ponta. Isso. Me explica por que que isso é importante? Isso é importante porque você garante, né, que a qualidade do serviço sai do nosso ponto central até o cliente, né, sem conversões, né? O que algumas operadoras fazem, né? Você tem modelos híbridos, né? Você pode chegar com fibra até um ponto e naquele ponto, por exemplo, tem um rádio. Aí vai para um rádio até um outro ponto e chega lá no cliente com a fibra. Para o cliente, o que ele está vendo é uma fibra, né? Mas no meio do caminho você está suscetível a várias outras situações, né? A gente via muito nas operadoras que trabalhavam com TV por assinatura, né? TV a cabo, né? Então você tinha lá fibra em algumas partes da rede dela, mas lá no cliente chegava um cabo coaxial, um cabo metálico, né? Então esses são alguns modelos híbridos que existiam e ainda existem, mas que não levam todos os benefícios da fibra de ponta a ponta, né? Então, quando a gente fala que a Certo é uma operadora fibra ponta a ponta, né? A gente fala FTTH, né? Fiber to the Home, né? É porque a fibra sai do ponto central
até o nosso cliente, né? Uma garantia de qualidade mesmo. Sem nada escondido no meio do caminho. Muito obrigada à nossa produção, que trouxe um copo de água aqui pra gente. Vamos Obrigado, continuar. Michel, agora eu vou pegar um momento nostálgico da sua vida. Tem aí alguma história da sua trajetória que você guarda com muito carinho? Alguma coisa que você olha e pensa assim, nossa, isso realmente aconteceu? Olha, tem vários fatos que vêm assim à memória, mas assim, um que eu acabo comentando bastante com as pessoas que trabalham comigo, algumas outras pessoas, a gente tem algumas referências, né? E eu sempre disse que eu estive muitas vezes no lugar certo, com as pessoas certas, né? Nas horas certas. E quando eu entrei na Certo, eu comecei a trabalhar no suporte técnico, né? Então eu ia fazer visita nos clientes, né? E era um tempo bem diferente do que hoje, né? Eu fui fazer suporte em cliente de ônibus, lotação, né? A gente não precisava carregar ferramenta, não precisava carregar escada, né? Porque quando muito a gente levava um modemzinho de acesso à escada, um modem DSL e um CD que a gente chamava de Super CD da Certo, que tinha todos os aplicativos que a gente precisava instalar no cliente, né? Então eu entrei na Certo para trabalhar no suporte, fiquei algum tempo e tinha um colega nosso, o Luiz Fernando Inciso, né? Para muitos aqui de Cascavel conhecido como Inciso, né? Ele precisava de alguém para auxiliar na área de TI, né? A gente chamava de TI, toda a parte que mexia com a parte de redes, operação da Certo, né? E aí ele me chamou uma tarde assim, e falou: Michel, a gente conversando, eu comentei que eu já tinha feito curso de Linux, tinha um conhecimento, gostava, né? Falei: o que você acha de você ficar aqui depois das 18 horas um dia? A gente vai montar um servidor aqui para você acompanhar, né? Falei: não, beleza. Topo, né? E fiquei, ele me mostrou um livro lá, mostrou como é que fazia a instalação do servidor, e deu certo que a gente conversou bastante, né? E eu acabei sendo, por um tempo, aí o braço direito, a gente brincava, a gente falava que era o B1 e B2, né? Durante bastante tempo a gente trabalhou juntos ali, um ano e pouco, como responsáveis pela parte de TI da Certo, né? Naquela época a gente trabalhava bastante com parte de servidores, né? Então, como acesso discado, não demandava muito da operação da rede externa, né? Não tinha que puxar cabo, etc., né? Então a gente tinha serviço de e-mail, serviço de hospedagem, nós tínhamos vários serviços que mexiam com a parte de servidores mesmo. E aí nessa época então eu comecei a trabalhar com ele, né? Então isso foi uma coisa assim que eu sempre comento e falo do nome do Inciso, né? Que foi uma pessoa assim espetacular, aprendi muito com ele, né? Daquelas pessoas assim que a gente às vezes coloca num pedestal, né? Hoje ele está em Toledo, né? Então um abraço ali pro Inciso, se estiver assistindo a gente, com certeza ele vai ficar muito contente de saber, né? Tem um orgulho da pessoa que ele é. Sim. E de ter participado desse momento, né? De estar ali num lugar na hora certa, eu tinha ali o conhecimento que eles esperavam, né? E aceitei a oportunidade e estou aí há 20 e poucos anos, né? Só perpetuando o que começamos lá atrás. E você comentou que nessa época era chamado de setor de TI. Hoje, com toda a estrutura da Certo, né, com todo esse crescimento, a gente tem um setor exclusivo para essa área de tecnologia. A gente conhece por NOC. Uhum. Mas o que é o NOC? A gente pode falar que ele é dividido por algumas categorias lá dentro da Certo e qual é o impacto disso para a empresa e para os nossos clientes? Sim. Conforme a empresa foi profissionalizando, crescendo, ela foi desmembrando alguns setores, né? E em outros menores, com outras pessoas, né? Novas cabeças entraram para auxiliar, né? Porque já o B1 e o B2 já não conseguiam dar conta de tudo, né? Então entraram várias outras pessoas com bastante competência para nos auxiliar. E dentro disso foi criado, né? Foi desmembrado, na época a gente tinha TI que misturava a parte de engenharia, né? A parte de infra ali com a parte de sistemas, a parte de redes. Então, foi desmembrado e foi criado o NOC, né? Que é o Network Operation Center, né? O Centro de Operações de Rede, né? Então, debaixo do nosso guarda-chuva do NOC, está toda a operacionalização da rede, né? Fazer funcionar a rede propriamente dita, né? Monitorar os indicadores, ver como que ela está operando, se o serviço está sendo entregue dentro dos parâmetros que nós temos definidos. Quando acontecem os problemas, está atuando de forma para corrigi-los no menor tempo possível, né? Então, basicamente, essa é a atividade do NOC, né? A gente fica olhando para a nossa estrutura, né? Operacionalizando ela, né? Para que o serviço chegue no cliente com a melhor qualidade possível. É isso que a gente faz diuturnamente dentro do NOC, né? E o NOC foi dividido em alguns setores também, né? Então, nós temos a equipe de nível 3,
que vamos imaginar a seguinte situação, né? Você está lá na tua casa e aconteceu, alguma coisa não funcionou legal, né? Não está abrindo um site, né? Não, você vai fazer um teste, outro teste, alguns clientes não têm todo o conhecimento, vão acabar ligando para o nosso call center. O call center tem uma rotina de teste, vai fazer alguns questionamentos para o cliente, vai tentar corrigir o problema ali numa primeira análise. Fugiu muito, né? É uma situação muito que foge da alçada do call center, demanda algumas verificações, acaba passando para uma equipe de nível 2, que é um pessoal que tem um pouco mais de conhecimento, tem outras ferramentas que vão fazer toda uma outra análise para tentar solucionar isso dentro do menor espaço de tempo possível. Não obtendo êxito, escalona para a nossa equipe de nível 3, né? Onde tem um pessoal que daí já tem acesso a outros tipos de ferramentas, né? É um pessoal que já está há um bom tempo na empresa também, que já conhece um pouco, vamos usar aqui o termo de cabo a rabo, aqui como que o nosso serviço ele é entregue, e consegue fazer algumas análises que não ocorreram nos outros setores, a fim de resolver o problema do cliente, né? Porque muitas vezes o problema da internet não é na certo, né? Pode acontecer que o cliente não está conseguindo acessar um site porque está tendo uma instabilidade lá na outra ponta, né? A internet ele é um conjunto de redes e muitas vezes a gente esquece disso, né? Então, eu vou ligar, eu vou acionar quem está mais próximo de mim, é certo, né? E aí nós tentamos buscar contatos com essas outras operadoras, né? Investigar as causas e tentar, da melhor maneira possível, no menor espaço de tempo, resolver esses problemas que possam estar acontecendo, né? Então, essa é uma das funções do nível 3, além de atender os nossos clientes corporativos, né? Então, a gente tem médias, grandes empresas que têm um perfil de atividade diferenciado, que já tem uma equipe de TI interna que pode fazer toda uma análise. Então, a gente tem planos específicos para isso e esses clientes acabam entrando por um canal diferente de atendimento, que é o canal da B4B, né? O nosso corporativo, e é atendido pela nossa equipe de suporte nível 3 diretamente já, para ir mais rapidamente a solução do problema, né? Então, essa é uma das equipes. Nós temos também a equipe de sistemas, né? Então, hoje o nosso cliente ele entra na nossa base ali de forma totalmente digital, né? Então, tudo isso é operacionalizado pela nossa equipe de sistemas, né? Ela que trabalha para poupar tempo nosso em outras atividades, né? Então, ela que faz a parte de integrações, configura os sistemas para que a gente possa ter um monitoramento adequado e tomar algumas ações quando isso acontece, né? Cuida de todo o ciclo de vida do cadastro do cliente, desde que ele entra na nossa esteira, né? Até o momento que sai a ordem de serviço para o técnico ir lá fazer a instalação, né? Então, é uma equipe bastante importante que faz com que nós gastemos menos tempo com tarefinhas menores, E né? agiliza até para o próprio cliente, né? Ele manda um WhatsApp, já cai direto no sistema da empresa, já com os dados dele, então já facilita esse primeiro acesso também. Isso, um dos bens mais preciosos que nós temos é o tempo, né? Então, o que a gente puder facilitar para o cliente, para ele gastar menos tempo. Principalmente quando né? a gente fala de problema, né? Porque todo mundo, às vezes a gente não quer aquele atendimento humanizado que vai te explicar por horas, mas eu quero um atendimento que resolva, né? Então, ou eu quero contratar, ou eu estou com alguma instabilidade, então a gente tem esse perfil, né? Pode-se dizer que de um atendimento que resolve mesmo ali com agilidade. E o perfil mudou bastante, né? Voltando lá atrás, no tempo do discado, do DCE, do serviço de e-mail, as empresas, os clientes, eles suportavam, né, ficar bastante tempo no telefone com o atendente para você resolver o problema, né? Então, eu lembro que na minha época de suporte, às vezes nós ficávamos 1 hora e meia, às vezes, com o cliente no telefone, né, destrinchando, né? Mas hoje já não é mais possível, né? Porque o cliente tem o tempo dele também, né? Ele precisa de uma agilidade, né? Então, por isso que a gente tem toda essa parte da automação aí, para tentar identificar e corrigir de forma remota, quando possível, os problemas que possam estar acontecendo, né? E a outra equipe é a equipe onde eu faço parte, onde eu me encaixo, né? Que é a equipe de data center e redes, né? Então, a gente acaba fazendo a operação de toda a nossa rede, nossa estrutura, né? Então, a gente tem lá uma equipe de engenharia, tem o pessoal de campo, de infraestrutura que constrói a parte física, né? Que colocam os equipamentos onde precisam, que fazem toda a parte de projeto, que levam as caixas para atender os clientes. Mas aí a equipe de data center e redes é a equipe que vai estar acendendo, né? A gente fala que a gente acendeu a fibra, né? A equipe que vai estar iluminando, a equipe que faz com que aquele sinal saia da nossa ponta e chegue até o cliente, né? Então, a gente acaba comentando assim que todo cliente dá certo acaba passando pela nossa equipe de alguma forma, né? Desde quando a gente abre um novo POP para atendimento, quando chega um problema que às vezes o pessoal do nível 3 pode acontecer alguns problemas assim, mais de nível maior, né? Então, a equipe do nível 3 às vezes não consegue
demanda alguma configuração muito específica, algum ajuste, alguma verificação muito pontual, aí acaba vindo para a equipe Data Center e Redes, né? Então, a gente dá suporte a toda a nossa infraestrutura de atendimento, né? E os nossos serviços internos. Então, é uma equipezinha assim... Bem completa. Bem, né? A gente gosta do que a gente faz. Equipezinha A gente gosta do que a gente faz. A gente tem bastante bons profissionais trabalhando conosco, né? Em todos esses setores aí, né? Também, né? Então, é uma equipe bastante alinhada, né? Uma equipe que vem crescendo, né? Pessoas comprometidas que ajudam aí. A gente está no dia após dia aí sempre tentando entregar, né? E entregando, né? Pelo que a gente sempre acaba recebendo de feedback dos nossos clientes, né? Um serviço com qualidade, né? Muito bem. Michel, assim, a gente estava conversando sobre as evoluções da internet, as ondas da internet. Eu estava escutando vocês dois falarem sobre a internet de escada e estava pensando assim, gente, não é possível que isso aconteceu. Isso aí é a história que o pai e a mãe contam como eles iam na escola de mochilinhas de sacola de plástico, esse tipo de coisa. Você acha que daqui uns 10 ou 20 anos, né, depois de ter acompanhado tudo isso, a gente vai olhar para essa internet que a gente tem agora e pensar a mesma coisa? Não é possível que era assim? Será que ela vai ser lenta? Será que... O que se diz pra gente? Bem, eu sempre respondo isso de duas formas, né? Primeiro é que não, porque hoje para nós muitas vezes está bom, né? Quando a gente usava acesso de escada, era o que a gente tinha, né? Sim. Então tava legal, né? Demorava, mas a gente não tinha uma noção, né? E outra, é claro, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, mas como que a gente levava tempo para fazer algumas coisas, né? Hoje é bastante instantâneo a maior parte das atividades que a gente faz. Né? Então, você vai abrir um site, ele carrega rapidamente. Você quer mandar uma mensagem para alguém, aquela mensagem vai ali instantaneamente. Mas tenta fazer um download de um arquivo um pouco maior. Né? Vai levar 3, 4, 5, 10, 15 minutos, dependendo do tamanho do arquivo. Você acompanhando a barrinha ali, e esperando, e aquele tempo não vai. Mas assim, para nós, muitas desse tempo que a gente espera, tá ok. Você sabe, é um arquivo lá grande, vai levar 15 minutos. Né? Mas a gente não tem uma noção de onde a gente pode chegar. Eu lembro quando a gente usava o acesso de escada, eu gostava sempre de assistir os trailers de filmes para ir na locadora. Olha só. Locadora, né? Muitos Que é isso, locadora? Ainda tem, né? Aqui em temos uma locadora aqui mesmo. Né? Mas muitas pessoas não vivenciaram a locadora, né? Então, como que a gente sabia que filme que ia ter bom? Ou você ia na locadora e ficava lá 2 horas olhando as caixinhas, né? Hoje eu falo que às vezes eu tô em casa e tô assistindo Netflix, né? Porque eu pego o Netflix e fico pulando de um filme pro outro, uma categoria para outra, até achar alguma coisa. Não, mas antes a gente ia num local físico, né? Pegava a caixinha, olhava, esse filme aqui é com Clint Eastwood, vou assistir um Bang Bang, né? Ou não, né? Eu quero assistir uma comédia hoje. Mas você tinha que assistir os trailers. Como que você fazia? Tinha o site lá da produtora de cinema que tinha o trailer. Você ficava lá, às vezes, meia hora esperando para baixar um trailer de um filme de 1 minuto e meio. Sim. Né? E tava tudo certo. Era o que a gente via, né? É, porque já era melhor do que até a locadora. Claro, e outra, você não tinha, né? Eu lembro que às vezes a gente tinha um canal de TV nas sextas-feiras à tarde que tinha o horário da locadora lá. Né? Eu ficava assistindo para saber quais os filmes que iam alocar. Né? Quando não era isso, o que a gente fazia? Olhava na internet. Então, assim, a gente não tinha naquela época uma noção do que poderia ser rápido. Né? A gente sabia que tinha algumas outras tecnologias, mas parecia ser um pouco distante. Né? E eu tenho essa mesma impressão. Vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, mas espera lá, naquela época era o que a gente tinha, estava bom. Né? Mas, assim, vai melhorar bastante. Até pegando já o gancho, hoje a gente fala muito sobre o uso da inteligência artificial e de automação, né? Então, casas inteligentes, as pessoas automatizaram hoje lembretes básicos e serviços básicos do dia a dia, né? Hoje a gente acompanha nas redes sociais pessoas que programam a cafeteira para deixar o café pronto às 7 da manhã, junto com o pão, air fryer para o jantar à noite, ou até Alexa para colocar um lembrete do que você precisa comprar no supermercado, né? Então, de certa forma, isso otimiza muito o nosso tempo, claro, que é o que você comentou anteriormente, né? Que hoje o nosso tempo custa muito. Mas você acredita que esse tipo de tecnologia, ele vai transformar esse uso da internet, enfim, para os próximos anos? Sim. Então, hoje a gente fica meio naquela coisa assim dos Jetsons, né? A gente brinca, né? Nos Jetsons tinha o robozinho aspirador, né? Hoje a gente já tem um robô aspirador em casa, né? Remotamente, sim, você já vai lá e programa aquele robô aspirador para que você, na hora que você não esteja em casa, ele faça uma limpeza ali, né? A gente já tem máquinas de lavar roupa que já estão conectadas à internet, já temos geladeiras, né? Então, assim, com essa era da IA que nós estamos vivenciando agora,
para a gente passar do modelo onde a gente pede as coisas, né? Porque hoje, uma Alexa, né? Você fala, Alexa, liga a lâmpada. Sim. Alexa, desliga a TV, né? Mas você está dando o comando, né? Aham. Então, acho que o próximo passo aqui é cada vez mais isso ficar Tudo não dependente programado. do ser humano. Hoje a gente tem que criar rotinas, né? Sim. Você cria uma rotina para ligar a lâmpada. Mas não, vai chegar um momento que você vai ter na sua casa, né? Na nossa casa, ou nós mesmos vamos estar usando roupas, a gente já tem relógios já com sensores, né? Que vão perceber a nossa rotina, né? E com base nos nossos hábitos, no que a gente está fazendo, já vai poder tomar a decisão. Né? Eu vou programar o café para passar pela manhã. Então, 6 horas da manhã passa meu café. Tá, mas se um dia você acordar meia hora antes ou você acordar meia hora depois, teu café passou meia hora atrás, já não tá legal já teu café, né? Então, você vai ter meios de que, você acordou um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? A tua cafeteira vai ligar baseado no teu uso. Né? A gente fala do exemplo da geladeira que está vazia, né? Já vai sair, né? A gente já tem aparelhos que fazem isso já, né? A tua lista já no teu celular já, precisa comprar isso. Vai chegar um momento que essa geladeira aqui já vai estar conectada ali com o supermercado, já vai passar ali a lista de compras que você tem, e você como usuário vai ter que, talvez, né? Dependendo de como você parametrizar ali, aí talvez aí tenha uma interação humana, né? Que é a questão da confiança, né? Porque a gente fala muito que hoje em dia as inteligências artificiais às vezes elas alucinam, né? Você vai deixar totalmente uma decisão financeira para uma IA tomar, né? Vai que coloca uma lista de compras muito maior do que você precisa, né? Então, talvez vai vir ali uma notificação ali para você, confirmar Dar um a compra, ok dar um ali, ok, né? Mas a gente está caminhando para esse modelo aí, né? E a internet cada vez vai estar mais presente, né? Isso não te assusta? Eu acho que eu já perdi um pouco o medo disso já, né? Quando começou essa onda que a gente está tendo agora de IA, nas primeiras vezes eu olhava assim, né? Falei, mas esse negócio aí, né? É estranho. Tá meio estranho, né? Não, gente. Hoje, né? Voltando lá no tempo de discado. No tempo de discado a gente tinha o GeoSite. Se você queria acessar um site, você tinha que entrar numa lista telefônica de páginas web para você entrar nas categorias e achar o site que você queria acessar. Depois, com a ascensão dos buscadores, veio o Google, você pesquisa no Google e encontra. Hoje em dia, você pesquisa no Google, muitas vezes você não sai da primeira página, né? Porque a IA que eles embutiram ali já te entrega já. Tudo, né? Então, para quem depende de anúncios e tudo mais, isso pode ser um problema, porque talvez a pessoa nunca chegue lá no conteúdo. Para quem... A gente acaba ficando meio que mal acostumado, né? Porque antes, voltar lá atrás, quando eu iniciei na Certo lá, a gente não tinha a quantidade de informação disponível que nós temos hoje, né? Então, se eu pegava um cliente que tinha um problema, o que eu tinha que fazer? Tinha que pesquisar, estudar, achar um livro, achar uma literatura, achar um wiki, entrar naquele Google, pesquisar, rolar várias páginas, chegar lá na 15ª página, que às vezes achava um documento lá na Rússia, né? Que muitas vezes a gente tinha uma ferramenta para fazer a tradução, né? A gente tinha que traduzir muitas vezes primeiro para o inglês, depois do inglês para o português, porque direto não fazia, né? Então, umas coisas assim. Você está me olhando assim, mas era assim, no tempo dos homens da caverna, né? Nos incas. Vocês tinham que ver o dia que eu descobri o ChatGPT. Eu estava na faculdade. Eu olhei assim e falei, é uma vida antes, uma vida depois. Então a gente tinha que fazer todo um trabalho, né, para você buscar. E isso tinha um lado bom, né? Um lado bom é que a gente adquiria muito conhecimento. Sim. Né? Eu aprendi muito nesse processo, né? Hoje, a gente já está começando a ficar, assim, para algumas situações mais banais, meio mal acostumado, né? Preciso de uma coisa. Vai lá no ChatGPT e faz uma pesquisinha e ele te dá uma resposta. Né? Eu sempre falo, a pessoa não pode confiar cegamente naquilo lá, que esse é o problema, né? Tem gente que leva ferro e fogo, né? E o resultado pode ser inesperado, né? Então, a gente ainda precisa ter bastante discernimento naquela informação que está recebendo, né? E de como a gente vai fazer uso daquilo, né? E checar em outras fontes, né? Isso é importante. Mas isso é algo que está mudando bastante e a internet cada vez mais vai ser necessária, né? As redes Wi-Fi das casas, né? Para atender todos esses dispositivos e acessos com maior capacidade e também a questão dessas operadoras, dessas empresas que trazem esses serviços, né? Cada vez mais elas vão ter que chegar próximo dos usuários finais, né? Porque a gente fala muito em velocidade quando a gente fala de internet. Porque você tem X mega, X giga, etc, né? Mas tem algo que é muito importante, que é o tempo de resposta. É a latência, né? Quanto tempo a informação leva para sair de A e chegar a B, né? Então, se esse tempo for muito alto, né? O cara vai ter que ficar esperando um pouquinho.
né? Dependendo do que você está fazendo, do que você quer fazer. Quero abrir o portão da minha casa para chegar. Sei lá, tem alguém ali na espreita lá cuidando de você. Se o portão demorar demais para abrir, para receber a informação, você pode ser, sei lá, atacado. Né? Então, tem algumas situações assim que tem que ter uma agilidade. Então, cada vez mais se fala bastante de construção de novos data centers no país e tudo mais, né, pelos grandes players, para que essa informação, onde ela tem que ser processada, fique cada vez mais próximo do usuário. Né? E com isso diminui a latência, diminui esse tempo de resposta. E aí a gente vai ter uma massificação aí dessas integrações entre essas ferramentas, né? Os dispositivos inteligentes, inteligência artificial, A né? latência que fala o ping também? Usualmente a gente faz essa relação, né? Você pinga para algum lado, né? Leva um tempo para aquela informação voltar, né? O valorzinho que mede ali é o que a gente chama corriqueiramente de latência, né? O tempo de resposta entre as duas pontas. Legal, Michel. Então, assim, ó, depois de 20 anos de experiência, né? Mais de 20 anos de experiência, se você pudesse deixar uma mensagem hoje para quem está começando na área de tecnologia ou para quem já está enlouquecendo com tanta mudança, o que você diria? Faz parte. Faz parte. Né? Aqui a gente falou aqui de 4 ondas aqui, né? De escada, DSL, rádio, fibra, e a gente não sabe para onde que a gente vai. Né? Então, assim, não dá para enlouquecer, não dá para desistir, né? É assim mesmo. Né? Faz parte, que bom que é assim, né? Que cada vez mais no mercado nós precisamos de pessoas que estejam preparadas, estejam com essa gana, né, de conhecer, de se informar, de buscar, de aprender, de cada dia fazer uma coisa diferente. Né? Eu brinco com o pessoal que trabalha comigo, assim, ou quando a gente faz as entrevistas, né, ó, todo dia vai ser uma coisa nova. Né? A gente vem, às vezes, com a programação do que a gente vai estar fazendo, mas chega ali e muda completamente. Né? Sim. Felizmente. Porque a gente não tem uma rotina, né? E a gente começa a fazer uma coisa, daqui a pouco está fazendo outra, e aquilo vai desmembrando, vai crescendo, né? E no final a gente acaba vendo um resultado muito bacana. Então, assim, não se assustem, né? Não desistam, não desanimem, né? Que faz parte. Quem está na área de TI, redes principalmente, né? A gente está vendo muita coisa mudando agora na parte de redes, né? Tem essa questão da inteligência artificial entrando forte também, né? Hoje tem muitas atividades que ainda são manuais, né? O técnico tem que ir lá dentro de um equipamento, alterar uma configuração. Né? E com a IA, a gente vai chegar no momento que o técnico vai ter que dar ok. Não, pera lá, validei, isso mesmo que vai acontecer, né? Ou então, quando tem algum problema. Hoje, facilita bastante o uso da IA. Né? Você pode jogar ali um log no sistema, com mais algumas informações, e ele te ajuda a te direcionar. Então, isso também acaba reduzindo o nosso tempo de resolução de problemas, né? O que é bacana, né? Legal. E antes da gente terminar, vamos de bate e volta, respondendo a primeira coisa que vier à sua cabeça. Você está preparado? Cuidado aí, Michel. Pegue leve. Trabalhar de dia ou de madrugada? De madrugada. Uma coisa que todo mundo deveria saber sobre a internet. É um conjunto de redes. Maior evolução tecnológica que você já viu. A gente viu algumas coisas aí, né? Eu vou citar um exemplo assim, que talvez não seja maior, mas é que é o que impacta mais hoje em dia, que é a massificação da fibra ótica. Né? Isso. Um chamado inusitado. Eu não vou dizer inusitado, porque no delírio inusitado não tem nada, mas é algo que me marcou bastante. Né? Nós tivemos em 2006 um acidente aéreo no Brasil, em Peixoto do Azevedo. Né? Naquela época, certo, tinha hospedagem de sites. E nós hospedávamos um site daquela cidade. Né? E o nosso servidor, por algumas vezes, caiu devido ao alto volume de acesso das pessoas querendo informação. Né? Foi um momento assim que eu falei, opa, eu estou aqui em Cascavel, né, fazendo um trabalho de internet, a gente muitas vezes pensa aqui na nossa região, aqui, mas está impactando pessoas em outros locais. Né? Então, isso é um fato, assim, por mais trágico que seja, né? Marcou todo mundo que vivenciou aquela época, mas foi algo assim que mostrou assim, o que eu faço aqui impacta muitas pessoas próximas e em diversas outras localidades do mundo. Né? Qual a palavra você mais ouviu durante esses 20 anos na Certo? Posso tirar uma dúvida? Agora, essa é a minha favorita. Uma frase que você pudesse banir do suporte técnico. Qual seria? Aqui está funcionando. A gente ouve e a gente acaba falando muito isso, né? Então a gente se policia, né? Quando vai falar isso, né?
Mas muitas vezes, quando vem alguma situação, aqui está funcionando. Aqui tá funcionando. Isso. Então, agora para fechar em grande estilo, a gente sabe que é Michel dá certo, mas vamos pro Michel Antunes agora. O que é certo para você? Bem, certo para mim hoje é meu principal e único ganha-pão, né? Mas a certo é o meio de levar cultura, saúde, encontro de pessoas, né? Para uma região, como eu falei aqui antes, né? A gente imagina que está aqui em Cascavel, Toledo, Santa Teresa, Corbélia, Tupanci e região, mas isso afeta milhares de pessoas, né? Então, a certo é esse meio de comunicação, o meio de ligação de pessoas, né? A gente tinha um logo antigo, né, que falava a sua ligação com o mundo, né? Eu gosto de usar bastante isso ainda, apesar de ser um logo lá de 1995, né, o slogan, né? Mas é a forma de a gente conectar pessoas. Isso é o que mais é gratificante no nosso trabalho, né? Do que eu saber que quando a gente leva a internet para casa de uma pessoa, às vezes ela fala assim, não, eu vou ter que falar com meu filho que está em outra cidade, outro país, que há muito tempo ela não fala. Ou é um empreendedor que está chegando, não, pera, vou abrir meu negócio, preciso da internet, né? Então, a gente leva... hoje é um meio essencial, né? A gente ouviu muito na pandemia, né? Que telecomunicações era um serviço essencial, né? A gente não vive sem. E, para mim, é isso, né? Conectar pessoas. Agora, para a gente sair um pouquinho da empresa certo, para a sua vida, para a sua rotina, no seu cotidiano, o que é certo para você? Bem, a certo me permitiu conquistar várias coisas, né? Casa, conforto, né? Poder fazer alguma coisa no final de semana, amigos, né? Em 20 e poucos anos, assim, a gente leva muitas pessoas para a vida, né? Algumas delas permanecem na minha vida, né? Então, assim, estar na certo, ter a boa referência de que é estar trabalhando na certo, né? Às vezes o pessoal fala, você ainda está na certo? Eu falei, tô, com todo orgulho, né? Então, ter uma empresa assim que dá todo um suporte, que tem um nome forte, que te dá uma confiança, para mim como pessoa isso é muito importante. E estar aqui na Certo há mais de 20 anos, para mim é um baita de um orgulho. Eu vi meu pai trabalhar mais de 20 anos numa empresa e eu tinha muito orgulho dele e eu sigo fazendo o mesmo caminho. E vejo muitas outras pessoas que hoje estão na Certo, que também estão galgando aí 10, 15, que quem sabe cheguem aos 20 anos, né? Então isso é muito importante, né? E eu gosto muito de estar ali todo dia com as pessoas que estão ao meu redor. Felizmente eu sou cercado de pessoas boas. Que bom, Michel. Muito obrigada, tá, por compartilhar um pouco da sua história, de toda a sua experiência e por mostrar para nós que por trás de cada conexão existem pessoas reais que fazem tudo isso acontecer do jeito certo. Afinal, certo é estar conectado. Certo é ser feliz. Até o próximo episódio.